Ó Yahvé, junto aos rios da Babilônia, nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião. Minha família se entregava às emoções das lembranças que lhes davam a certeza de outra vida, outro mundo. Enquanto a mim só interessava o mundo presente, a rica Babel de minhas aventuras. Olhos fechados, braços caídos ao longo do corpo, eu sequer fingia prestar atenção aos resmungos de meu pai. Minha mente estava verdadeiramente longe de tudo, esperando ardentemente que se satisfizessem com o que eu lhes podia dar, minha presença e minha passividade. Quando as orações terminaram, meu pai me olhou com a sisudez que lhe era peculiar, sem palavra sequer. Por motivos que nunca pude vir a perceber, eu fora criado no silêncio quase absoluto, na exigência extremada, na obediência mais estrita. Meu pai nunca me estendera a bênção de sua mão carinhosa ou de sua palavra doce, como eu o via fazer com minhas irmãs e meu irmão mais novo. Eu acabara aprendendo a ler em seu olhar sempre frio as coisas que ele me pretendia fazer saber, as admoestações, o constante desagrado, os cada vez mais raros elogios. Um abismo se cavara entre nós. E eu considerava meu pai o responsável por ele, não entendendo o que pretendia de mim, nem percebendo o quanto eu mesmo colaborava na erosão do terreno pretendia de mim, nem percebendo o quanto eu mesmo colaborava na erosão do terreno fértil entre nós. Não havia a menor possibilidade de uma ponte que nos unisse. Meu pai só atirava cordas em direção ao passado, enquanto eu firmava minha vida cada vez mais no futuro. O tempo, hoje sei, não existe. Mas eram as duas pontas opostas dessa coisa não existente o que nos afastava um do outro. Enquanto minhas irmãs e irmãos se colocavam em volta dele para ouvir as histórias de um povo outrora grande, eu esperava apenas que me esquecessem, ansiando mais uma vez fugir para a grande cidade que nos cercava, pois a casa de minha família era o único lugar da terra onde eu era com Deus que moravam na grande Babel, capital do Império da Babilônia. Sendo um dos mais velhos entre os poucos que haviam sobrevivido aos massacres de Nebuchadnezzar e de seus sucessores no comando desse império, tinha toda a comunidade de Judá reunida à sua volta. Os homens, as mulheres, as crianças, e principalmente os velhos, estavam sempre esperando de meu pai a palavra profética que lhes garantisse num futuro muito próximo o retorno à terra que Yahvé nos dera, onde viveriam para sempre em comunhão com ele. Cabia a meu pai manter viva a tênue chama de esperança da volta a Sião. Não havia nada que me interessasse menos que isso. Por que ansiar pelo que não existe? Não havia nada que me interessasse menos que isso. Por que ansiar pelo que não existe? Quando a bela e grande Babel ali estava, a meu alcance, e tudo o que eu precisava fazer era. Para mais acesse livrosromances.com. Desejava. A língua falada nesses momentos também me agastava profundamente. Eu não era um desses de Judá. Eu não queria ser um desses de Judá. Eu nunca seria um desses de Judá. Por mais que os sons fossem familiares, por tê-la ouvido durante toda a minha infância. O que a Babilônia me ensinara quando eu caíra em suas ruas pela primeira vez era mais do que a língua de um povo. Era o meu prazer.
Eu preferia indubitavelmente falar a língua franca do brilhante povo de Baabel, dono da imensa torre que um dia tocara os céus, e que se podia ver de qualquer ponto da cidade. Um povo que ergue uma torre que toca os céus é muito mais interessante que um povo que pretende apenas tocar uma terra, falando uma língua também morta que eu cada vez esquecia mais. Meu pai contava mais uma de suas intermináveis histórias sobre Yahvé e Moisés nas terras do faraó. Era insuportável. Lendas sem sentido, inventadas por alguém de grande e fértil imaginação, que com elas tentava explicar não só a nossa grandeza em face da adversidade, como também nossa pequenez diante de um Deus que nos impusera sermos o foco de toda a sua atenção. Minhas irmãs e irmão, de idades diversas, ouviam atentamente suas palavras, e eu só desejava que ele se calasse. Meu pai, no entanto, nunca se calava, até que tivesse enchido nossa cabeça com tudo o que queria. E sempre em excesso. Moisés estava apacentando o rebanho de seu sogro Jeter, e indo atrás das ovelhas acabou por subir o monte Horebe muito acima de qualquer lugar que já conhecesse. Entre as pedras, num campo de areia branca, estava um arbusto em chamas. Era um fogo que ele nunca havia visto, pois ardia sem queimar, e o arbusto mantinha suas folhas verdes em meio às labaredas. Era Yahvé que aparecia a ele dessa forma, já que nenhum homem pode vê-lo como realmente é e continuar vivo. Recordo vivamente da figura de meu pai, com a cabeça coberta, os olhos semicerrados, entoando a história sem sentido que não me interessava em A visão de seu rosto enevoado por lembranças de outros tempos está até hoje gravada indelevelmente em minha memória. E Yahvé disse a Moisés: Eu vi a miséria de meu povo que está no Egito, ouvi seu clamor por causa de seus opressores. Pois eu conheço as suas angústias. Por isso, desci ao mundo que criei a fim de libertá-lo da mão do faraó. Vai, pois, que eu te enviarei ao faraó, para libertar meu povo, os filhos de Israel. E Moisés disse: Mas, Senhor, quem sou eu para ir ao faraó e libertar os filhos de Israel? Alguma coisa nessa história não soava bem. Porque esse Deus daria uma missão tão importante a um simples pastor de ovelhas? Meu irmão e irmãs bebiam as palavras de meu pai com verdadeira fascinação, enquanto eu, oculto. Para mais acesse livrosromances.com. Nas sombras do aposento, tentava compreender o que tornava essas tolices matéria de tanto interesse. Um muxoxo escapou de meus lábios, e meu pai, erguendo quase que sem sentir os seus olhos baços pela idade, adivinhou-me dentro da sala, minha cabeça mal coberta, meus cabelos cacheados. As roupas que tentavam imitar as dos grandes senhores de Baabel, sandálias sujas da poeira avermelhada das ruas que eram meu território. Porque me fazia sentir como se eu fosse o inimigo, o traidor. O não-judeu, com seu olhar recriminador, sua voz continuou contando a história, como que dirigida exclusivamente a mim. Moisés, que o Deus de nossos pais me enviou, hão de me perguntar qual é o nome desse Deus. O que lhes responderei? E Yahvé disse a Moisés: Eu sou aquele que eu sou.
Não pude deixar de rir. Que resposta mais sem sentido a desse Deus estúpido. O olhar de meu pai me alcançou através da sala com a força de um relâmpago. E eu tive que enfrentá-lo, com o queixo erguido e o peito estufado, como um garniza que desafiasse o galo mais velho em uma capoeira, pelo direito de senhorio. Por sorte, minha irmã Abizag, sem notar o conflito que se avizinhava, perguntou, com voz clara: Pai, por que Yahvé não pode aparecer como é? Meu pai, aparecer como é? Meu pai, sem desviar os olhos de mim, respondeu: A visão de Yahvé está acima da capacidade dos homens. Nada que é vivo pode vê-lo e continuar vivo. Como a mente das criaturas pode pensar em compreender aquele que não tem nem princípio nem fim? Eu ri alto. Um Deus que diz ser sem dizer o que é já me parecia estranho. Quanto mais um que alega não ter nem princípio nem fim. Tudo no mundo tem princípio e fim. E deuses assim tão diferentes de suas criaturas não podiam mesmo conseguir mais que a destruição de sua obra. Era certamente por isso que o Deus de meu pai agora era apenas o Deus de um povo vencido, do qual eu me recusava a ser parte, pelo menos enquanto Marduk permanecesse sólido no alto da grande torre de Baabel. Salatiel, meu pai, ergueu-se de seu assento com fogo no olhar. Durante um instante pareceu crescer, e se avolumou sobre mim, mesmo sendo apenas um velho com um palmo a menos de altura que eu, violentamente movido por sua crença sem sentido num Deus inútil. Ergueu suas mãos para o céu, gritando: Ó, Senhor meu Deus! Era o que ele sempre fazia. A isso se seguiria uma peroração sem objetivo definido, incluindo uma praga que mais dia menos dia. Para mais acesse livrosromances.com. Cabeça do iníquo que era eu. Nada me cansava mais que a repetição exaustiva dessas tolices, e abri minha boca num bocejo imenso. Meu movimento foi interrompido pela rápida mão de meu pai, que me esbofeteou em plena face com toda a força de que ainda era capaz. Ninguém na sala moveu um músculo, paralisados todos por seu inesperado gesto. Eu, atônito, fichei meu olhar em sua face encanecida, enquanto um movimento de ódio sem tamanho subiu de meu coração até minha garganta, escapando por entre meus lábios como um grito animal. Naquele momento, éramos dois homens que se enfrentavam, não pai e filho. O berro que dei fez tremer a filho. O berro que dei fez tremer a todos, menos a ele. Olhos nos olhos. Sua mão ainda erguida no resquício do gesto que me havia ferido a face que ardia, minha boca aberta no final do fôlego que eu expelira sem pensar. Estávamos transformados em pedra. Estátuas vivas feitas de incompreensão e desafio. O impasse se resolveu pelo choro de Shimei, meu irmão mais novo, assustado com o que nunca havia visto. Meu pai abaixou a cabeça, derrotado. O chefe dos judeus da Babilônia, Rosh Hagolah de todo um povo, havia esbofeteado seu primogênito. Com as lágrimas a querer irromper de meus olhos, mordendo a língua e travando o inimigo, recuo em afrontoso silêncio, sem tirar meus olhos dele. Até sentir contra minhas costas a madeira da porta da rua. Virei-me para abri-la,
E ouvi às minhas costas a voz agora trêmula de meu pai. Se saíres por essa porta em pleno Shaba sem minha ordem. Não ouvi o resto. Abri a porta, única reação que podia me dar ao luxo de ter sem que minhas faces molhadas revelassem o turbilhão de emoções que me afogava a alma. E mergulhei desgovernadamente nas ruas, único lugar onde a alma ansiosa que habitava dentro de mim podia se esquecer de onde eu vinha e o que me acontecera. Antes que meu pai dissesse que eu não era mais seu filho e que estava morto. Antes que rasgasse as vestes como tantas vezes eu ouvira fazer por esse ou aquele que tivesse rejeitado entre seus seguidores, eu abri a mão dele. Nada do que ele queria dar me interessava. Nada do que ele tinha a dizer encontrava eco em minha vida. Eu me libertava. Não entendia o porquê do choro que me encharcava a ponta do manto cada vez que eu o passava pelas faces. Pois se estava livre, e agora era meu próprio dono, e o mundo grandioso da grande Baabel era inteiramente meu. Se soubesse nesse dia aquilo que me aguardava neste mundo, talvez tivesse recuado para a casa de meu pai, nela me abrigando para todo o sempre. Mas eu precisava seguir o caminho que se me abriu e fechei atrás de mim a porta dessa casa, onde agora meu corpo não habitava. Para mais acesse livrosromances.com. Ouvindo os gemidos de desespero dos que haviam ficado dentro dela. Nesse exato momento, como que por magia, o mundo de Juda desapareceu de dentro de mim. Costumes, histórias. A própria língua escorreram para dentro de um buraco negro sem fundo, repentinamente se apagando como se nunca houvessem existido. Andei algumas braças saboreando o fato de estar finalmente livre do jugo de meu pai, sabendo que ele estava rasgando as roupas que trazia, confirmando minha morte entre os de Juda, a quem eu desejava nunca ter pertencido. Os sons e cheiros do centro de Baabel, onde ficavam os palácios dos grandes, a distância desse Tel Aviv onde morávamos, Abel, onde ficavam os palácios dos grandes, a distância desse Tel Aviv onde morávamos, me atraía como mel às abelhas, e eu, respirando profundamente a minha primeira noite de liberdade absoluta, parei num beco ao lado da casa dos pais de Yehoshua. Assoviei a primeira frase da canção que sempre cantávamos antes de nossas aventuras, nosso código de chamada e reconhecimento. Meu amigo, com a cara estremunhada, debruçou-se sobre o muro do terraço, onde dormia ao ar livre sob o dossel de pano grosso. Apertando os olhos, Yehoshua finalmente me reconheceu e, entre a bruma do sono que o assomava mais que a qualquer um de nós, abaixo, vindo a bater os pés no chão perto de mim. Sendo íntimos, nem nos saudamos. Por estar sempre juntos, falávamos uma língua silenciosa, feita mais de olhares e resmungos que de palavras, e nos entendíamos bem. Na verdade, Yehoshua me entendia bem melhor que eu a ele. Pequeno, olhos muito escuros e cabelos encaracolados, sempre revoltos e grudados na fronte pelo suor que lhe escorria das faces e perlava de gotas seu nariz redondo e sardento. Ele tinha a capacidade inata de perceber com antecipação o que estava por acontecer. Não foram poucas as vezes em que nossas aventuras, marcadas para o fracasso por nossa própria inexperiência,
sofreram uma reviravolta positiva graças a algum aviso que Yehoshua nos dera. O medo que ele sentia de todas as coisas se somava à sua capacidade de prever o resultado delas. Sendo o resultado disso a mais sábia das premonições, com que ele nos brindava nos momentos certos, tornando o companheiro perfeito para o sucesso de tudo o que fazíamos. Eu era um palmo maior que ele, e nessa época meu lábio superior e minhas faces morenas já exibiam os primeiros sinais da cerrada barba negra que se tornaria minha mais forte característica física. Passei o braço sobre o ombro de Yehoshua, quase o espremendo. Acorda, cãozinho. Abel nos aguardam, para nos brindar com tesouros. Para mais acesse livrosromances.com. Tempo. Deixemos para dormir depois de velhos, quando finalmente estivermos gastando a fortuna que hoje amealhamos. Se sobrevivermos, se amealharmos. Se nos permitirem aproveitar essa fortuna ilusória em que só tu e o mal-humorado Reum acreditam, disse Yehoshua, entre um bocejo e outro. Nunca conseguimos mais do que o estritamente necessário para a mesma noite, e olhe lá. No dia seguinte nada resta, fazendo-nos precisar de mais uma aventura. Nesse passo, nunca ficaremos ricos. Ficaremos. Não existe em toda Baabel grupo mais valoroso que o nosso. E Yehoshua, andando a meu lado, coçando a cabeça e o peito com as pontas dos dedos, soltou uma grande risada. Não exageremos. Por caridade. Qualquer ladrãozinho manco do porto, com apenas uma das mãos e de olhos fechados, é capaz de mais ganhos que todos nós juntos. Não consigo suportar vaidade sem fundamento. Não somos nada, amigo. Somos apenas o rebotalho da escória do que foi rejeitado pela cidade. Meninos do bairro errado tentando ser o que não podemos ser. Foi minha a vez de desmanchar mais ainda seus cabelos. Pequeno cabrito, se não fosses tão medroso, juro que te dava uma coça. Mas és bem capaz de começar a gritar e acordar toda Baabel com teus gritos. Não crês em nosso poder? Poder. Yehoshua, agora plenamente acordado, gargalhou alto, acordando em algum lugar um cão, que acordou outro um pouco mais longe, e mais outro ainda além. Olha este vasto mundo do qual a grande Baabel é apenas uma parte, e cujo teto abriga incontáveis estrelas. Que poder é o nosso perto do poder que tem aquele que criou tudo isso? E Yehoshua de vez em quando se tornava uma cópia em ponto pequeno de meu pai. A súbita lembrança de Salatiel me fez apertar o senho, apagando o bom humor que eu vinha mostrando até então. Meu amigo percebeu e me perguntou o que acontecera. Contei-lhe então o mais rapidamente possível o que tinha se passado. E Yehoshua fechou os olhos e sacudiu a cabeça, preocupado. Um pai erguer a mão para um primogênito é quase tão grave quanto um primogênito erguer a mão para um pai. Mas a verdade é que, sendo teu pai, ele tem alguns direitos sobre ti. Nunca esbraveje. Os velhos e estúpidos hábitos da terra de Juda não valem nada. Somos de Baabel. Somos os senhores do mundo. Vivemos de hoje em diante e sempre para a frente. O futuro é o único objetivo possível,
já que o passado simplesmente passou. Para mais acesse livrosromances.com. Nada que os homens fazem em seu tempo sobre a terra, nenhuma verdade ou mentira, nenhuma maldade ou bondade alguma vez se apaga. Continua tudo aqui, entre nós, por menos que possamos perceber, e vive e trabalha através de tantas mudanças nas vidas de todos nós e nossos futuros. O passado é um sepulcro, Yehoshua, não. O passado é o campo onde estamos plantados para viver e crescer. Eu não quero saber de nenhum futuro que quebre os laços com o passado. Não te enganes, meu amigo. Por mais que queiras acreditar nisso. Não somos senhores de nada, nem mesmo de nossas próprias vidas. Minha gargalhada de Scar, não somos senhores de nada, nem mesmo de nossas próprias vidas. Minha gargalhada de escárnio pela exagerada frase de Yehoshua escondia minha tristeza. Como tantas vezes antes. Eu estivera pronto a jurar que nunca mais cruzaria as soleiras da casa paterna, e como tantas vezes antes, a saudade da vida que lá se vivia ganhava cores agradáveis em minha memória e coração. Quando Yehoshua dissera que não queria saber de nada que quebrasse os laços com o passado, imediatamente comecei a me recordar dos raros bons momentos, e meu coração quase amoleceu. Quase. Porque meu recuo não chegou a se concretizar. As ruas da grande Bavel à nossa frente desviaram, e eu segui em frente arrastando Yehoshua pela mão. Na grande Bavel. Eu sabia, estava meu futuro, que não dependia de nada que o passado tentasse enfiar à força em minha vida. Centro do mundo, polo de poder, fonte de riquezas e prazeres para quem dela fosse habitante. Bavel ocupava as duas margens do Eufrates, duplicando-se na direção do poente da mesma forma que a antiga e bela Nínive dos dinastas assírios um dia se espelhara em ambas as margens do Tigre. A luz da lua cheia que boiava no céu era ofuscada pelas inúmeras luzes que brilhavam dentro das casas, palácios, hospedadas e tabernas de que a margem do Eufrates era coalhada. Por cima das pontes que atravessavam esse rio, caminho preferencial de nossa vida, um enorme e constante movimento de homens, animais e cargas passava sem cessar de uma margem à outra, fornecendo aos palácios tudo aquilo de que necessitassem. De dentro dessas construções saíam risos e odores de lautos banquetes, e a música que cada um desses lugares produzia. Feita de pedaços de todas as músicas do mundo conhecido, era a mais linda cacofonia de todas. Nada mais belo e fascinante, contudo, que as pessoas dessa terra maravilhosa. Cada uma indiscutível símbolo do grande império babilônio. Eu me sentia parte dessa grandes impérios. Me achando tão parecido com nossos senhores babilônios, que, ao lado deles, ninguém saberia dizer verdadeiramente quem eu era. Como eu. Para mais acesse livrosromances.com. Havia egípcios, medos, persas, povos de Juda, da Samaria, da antiga Assíria, fenícios com a cor do sol e do sal em suas faces crestadas, os desconfiados romanos e seus eternos desafetos da Etrúria. Os gregos de todas as ilhas exiguamente vestidos,
e todos sempre acompanhados de suas fêmeas, cada uma delas a perfeita concretização de um sonho oculto, e todos sempre tão ocupados, e com tantas tarefas a cumprir para seu próprio deleite, que se podia dizer, sem medo de errar, ser a grande Baabel uma cidade que não conhecia o sono. Hoje percebo que éramos, sem exceção de um só, escravos dos babilônios. Mas minha vontade só desejava essa deliciosa escravidão ao prazer sob todas as formas, de que a grande Baabel era prenhe. A rua que descemos dava na beira do grande rio, murado de forma monumental pelas gerações e gerações de reis que haviam decidido fazer de Baabel o maior e mais inexpugnável de todos os lugares. A muralha interna, de tijolos feitos do barro tirado pela abertura do grande canal, tinha sua parte superior algumas braças acima da externa, da qual qualquer um podia admirar a grandiosidade das obras que se repetiam por sobre as duas margens do rio, iluminadas aqui e ali por archotes feitos do betume que se aglutinava em grandes às margens do Is, riqueza da cidade do mesmo nome, a 8 dias de viagem da grande Baabel. Esse mesmo betume tinha sido usado como cimento entre as fileiras de tijolos das muralhas, grudando-os de tal forma que não havia maneira de separá-los uns dos outros. Especialmente porque, numa variação da técnica egípcia de construção, a cada 13 fileiras uma rede de caniços entretecidos reforçava a estrutura, tornando a obra eterna. Pontes de madeira endurecida pelos vapores do betume e apoiadas em grossas colunas de tijolos de cada lado ligavam a muralha interna à externa, sempre coalhada de soldados do império, que a percorriam de ponta a ponta, normalmente a pé, mas de vez em quando em grandes carros de guerra puxados por 8 cavalos ágeis, disparando aparentemente sem destino pela estrada calçada que ficava no alto desse paredão, com o ruído de um trovão. Foi na ponte pela qual passamos que vimos uma figura conhecida, sentada com o queixo entre as mãos, os cotovelos apoiados nos joelhos, olhando sem piscar as manobras dos soldados e dos cavalos, que faziam curvas inacreditáveis nos espaços em ponto que a muralha se alargava em meio às casas de guarda, retomando sua corrida na direção contrária sem diminuir a velocidade. Daruge, filho do tapeceiro persa, estava como sempre apenas interessado em tudo que fosse a vida militar, e era capaz de esquecer-se de comer, beber e até mesmo respirar para não perder algo que lhe atraísse a atenção entre a azafama da soldadesca. Nessa noite de ansiedade pela aventura da manhã seguinte, também ele não conseguira conciliar o sono, e ali estava, perdido em seus. Para mais acesse livrosromances.com. Jovens sonhos de conquista, que acreditava poder realizar apenas com a força de seu braço ágil. O pulo que demos à sua frente, gritando, quase o derrubou da amurada. Mas quando nos reconheceu abriu um largo sorriso. Aventureiros, já apostos para a batalha de hoje? Eu não consegui dormir. Vim aqui observar o movimento dos barcos no rio, e esperar que o sol nasça para vigiar ainda melhor o porto onde faremos o ganho deste dia. Se Ryun crê que eu sou capaz de deixar a estratégia de nossa aventura para a última hora,
está bastante equivocado. A vigilância insone e constante é sempre a melhor garantia. Yehoshua, com o cinismo que se nos tornara natural. Encarapitamo-nos um de cada lado de Daruji, cujos olhos brilhavam, nossa cara estava séria. Mas o olhar que nos demos mutuamente significava que Daruji mais uma vez se arrependeria de cada palavra que acabara de proferir. Ora, um soldado, escarneceu Yehoshua. Apenas uma ferramenta sem corte nas mãos de um general ambicioso. O general manda, o soldado obedece, e nunca pergunta por quê. Se perguntasse, adicionei eu. Com um fingido isgar de desprezo na boca, veria que nem ele sabe por que obedece nem o general sabe por que manda. Daruji foi ficando furioso. Seus olhos à luz bruxuleante dos archotes tomando a aparência dos de um réptil perigoso. Mas nossa súbita risada o desarmou. Era assim que sempre fazíamos. E ele era a eterna vítima de nossas críticas à sua paixão incontrolável. Admirávamos a capacidade de amar a vida de soldado que ele tinha, e sabíamos que esse amor era verdadeiro. Daruji bufou comicamente para cada um de nós, dizendo: quanto ao soldado, tendes razão. É apenas uma ferramenta, criado por ignorância ou pobreza ou vaidade, ou as três coisas juntas. Pensais que eu desejo ser apenas um desses, que vivem a vida entre ordens e contra-ordens, curativos, vida e morte? Não. O que me encanta é saber que todos esses homens que vemos aí embaixo, executando com tanta precisão as suas manobras, são apenas a realização dos desejos de um general, de um comandante, de um rei. Quem obedece sabe apenas que deve obedecer. Mas quem manda sabe perfeitamente o que e por que está mandando. Para isso, é preciso conhecer a fundo a alma dos soldados. Para que a ordem mais absurda seja aceita e obedecida sem hesitação. Eu sonho ser um deles. Exclusivamente para um dia poder ser mais que eles. Nossa gargalhada chamou a atenção de uma sentinela que espreitava o espaço entre as duas milhas abaixo de nós e que, assustada com nossa S. Para mais acesse livrosromances.com. Alaúsa só pôde gritar e brandir sua lança, batendo-a com estrépito no peitoral de metal que lhe cobria o torso. Ainda rindo, mas com a pressa que um susto sempre causa. Descemos o mais rapidamente possível pelas colunas de tijolos, colocando os pés nos espaços que incontáveis outros pés haviam cavado em forma de escada na sua superfície. Baixando vertiginosamente para o espaço escuro que ficava entre as duas muralhas, no qual tínhamos o hábito de nos ocultar. Já que nem mesmo o mais claro dia de sol conseguia dissipar as sombras que ali vicejavam. Nesse lugar à margem da margem, entre dois mundos de valores tão diversos. Estávamos na verdade em uma paupérrima imitação da grande Babel que nos circundava. Ali estavam os fundos das casas que tinham sido construídas à beira do Eufrates, nas quais os mais ricos e poderosos entre os poderosos e ricos de Babel habitavam, pelas portas de madeira e bronze, entre montes de lixo apodrecido, escapavam os sons de suas diversões.
Entre esses espaços nos alicerces da muralha interna de Babel se haviam criado cópias empobrecidas de tudo que os poderosos da grande cidade haviam erguido. E era nessas imitações baratas da riqueza da Babilônia que eu e meus amigos, crentes no prazer absoluto, nos confraternizávamos, usufruindo dos restos de que os poderosos abriam mão. Em seu infinito desperdício, repetíamos seus gestos, seus hábitos, suas diversões, tudo deformado pela ótica da pobreza que nos cercava e na qual nos mantínhamos equilibrados. Achando estar perto do poder pela imitação, sem perceber que quanto mais perfeita ela fosse, mais afastada dele nos manteria. Iguais a toda gente pobre que não sabe o quanto é pobre. Imitávamos sempre e da pior maneira possível os hábitos dos que nos subjugavam, encontrando nisso um prazer que hoje